Agora, o nosso próximo módulo, a gente vai falar sobre tendência, tá? O que é uma tendência de mercado? Como você identifica uma tendência, tá? O mercado ele não é aleatório, tá? Se ele não está em consolidação, ele estará em uma tendência. E essa tendência ela pode ser tendência de alta, altista ou baixa, mercado caindo, tendência baixista. Para saber em qual situação que o mercado se encontra, é necessário antes identificar os topos e os fundos, né? E se os preços estão rompendo os suportes e as resistências que eu falei anterior. Vou mostrar mais agora no próximo slide, tá? Então aqui tem um exemplo muito claro de quê? Um exemplo claro de uma tendência de alta. O que acontece? O que é uma tendência de alta? Os topos são sempre o quê? Maiores do que os fundos. Então o que acontece? O preço ele subiu até uma certa região, ele fez uma retração, né? Ou uma correção no preço, e ele novamente ele teve o que? Ele teve um outro topo. Então o que acontece? Esse topo foi maior do que esse topo aqui. Um topo maior do que o outro, tendência de quê? De alta. Aqui a gente teve uma resistência, tá? Então bateu na resistência, o preço retraiu. Só que o que acontece? Ele não passou, ele não desceu muito, o preço ele voltou a subir, rompeu a resistência. Ele teve um outro topo, foi maior do que os anteriores também. Provavelmente aqui o mercado vai fazer uma correção, ele vai vir, vai testar essa resistência e vai continuar o quê? Vai continuar a sua alta. Isso, pessoal, são os topos e fundos ascendentes. Um topo sempre maior do que o outro, tendência de quê? Tendência de alta. Né? Agora a gente vai ver a tendência de baixa agora. A tendência de baixa já é diferente. Os topos aqui, pessoal, os topos são menores, tá? Os topos vão ser sempre mais baixos. Então, o que acontece? Aqui, provavelmente, o mercado deve ir subindo e aqui o mercado começou a descer. Então, assim, o preço começou a descer. O que aconteceu? Esse topo que o mercado caiu, teve uma correção de preço, teve um topo que é o topo menor do que o outro. O mercado continuou caindo, ele bateu em um fundo, ou então também chamado de suporte. O preço ele teve uma correção, porém ele caiu novamente, rompendo assim o suporte. Provavelmente aqui esse preço ele vai voltar a testar o suporte e aí vai continuar o que? Caindo. Então o que acontece? Na tendência de baixa, o preço ele vai estar sempre caindo e todos os topos são menores do que o outro. Todos os topos são menores do que o outro. Então é muito importante a gente avaliar quando a gente vai entrar em mercado, que o mercado já está em movimento, avaliar se esse mercado ele está em tendência de baixa ou tendência de alta, para que a gente não venha operar contra a tendência. Porque digamos aqui, ó, digamos que você não olhou nada disso, digamos que você não analisou nada disso, e o que acontece? O mercado veio caindo, ele bateu em um suporte e ele vai fazer uma retração de preço. Só que você viu aqui embaixo que o preço começou a subir. O que você faz? Você entra numa compra aqui. Digamos que você entrou numa compra aqui porque o mercado começou a subir, mas você não avaliou que o preço estava caindo, que o mercado estava em tendência de baixa. O que aconteceu? Quando chegou aqui assim, o preço caiu de uma vez toda para poder romper o suporte. Caiu, e aí o que aconteceu? Você perdeu a sua operação, você levou um stop loss daí. Você perdeu porque você não avaliou a tendência de baixa. Tá bom? Pessoal, continuando aqui sobre as tendências de mercado, a gente tem dois tipos de linhas de tendência que a gente traça para a gente poder identificar qual é a tendência que o mercado está tendo, tá? Então assim, ó, existe a LTA e a LTB. O que acontece? Né? As linhas, por exemplo, a linha de tendência de alta, elas são traçadas nos fundos ascendentes. No caso da tendência de baixa, a partir dos topos, o quê? Os topos descendentes. É o contrário, tá? A partir do momento que é identificado um esgotamento de pequeno movimento contra a tendência, um pullback, o mercado está subindo, ele tem um pullback, ele faz um pequeno retorno, e aí ele continua, no caso, a subir. Ou de igual modo também, o mercado está caindo, pequeno pullback e continua a cair. Muita gente, pessoal, chama de pullback, outras pessoas chamam de backline, outras pessoas chamam de retração. Enfim, tudo é a mesma coisa. O mercado está vindo, caindo, ele respira um pouco e volta a cair novamente. Então, assim, ó, nesse momento, pessoal, é um ótimo ponto de entrada. Por quê, gente?
Ó, quando o preço está à linha de tendência de alta, nos indica um auxílio de velas de reversão, que é o quê? Que é um ponto de entrada. Então, assim, ó, aqueles padrões ali que eu falei antes das linhas de tendência, sobre as velas, os padrões de reversão de mercado, você às vezes vai ver nisso aqui, ó. Isso aqui que se completa. Todos os conteúdos que a gente está passando para vocês se completam um ao outro. Não é apenas, você não vai fazer apenas uma análise para poder fazer a operação. Você vai basear as suas decisões em cima de quê? Em cima de vários padrões, tá certo? E uma das vantagens de operar na linha de tendência é que os stops geralmente são o quê? São curtos, né? Vou mostrar para vocês agora. Olha aqui um exemplo que eu estava falando. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o mercado altista, né? Então o que acontece? A gente vai traçar, pessoal, uma LTA, tá? Do fundo dos candles, tá? Vai pegando o fundo dos candles até aqui em cima. Então, o que acontece? Essa aqui é a LTA, tá? Que a gente está falando. Então, o que acontece? Ponto de entrada. Olha só. O mercado veio, pessoal, ele veio tocando, ele veio tocando uma L, a LTA. Tocou, não rompeu. Ele tocou aqui, ó, aqui ele fez um pullback. Aqui seria um ponto de você fazer o quê? Você comprar e você o quê? Aproveitar a tendência. Você comprou, teu stop ficou curto. Se você comprou aqui na LTA, teu stop vai ficar um pouco abaixo. Como geralmente o preço ele não passa dessa linha, o que vai acontecer? Você não vai ser stopado. Aqui você vai aproveitar a subida, ele subiu, ele teve outra retração, tá? Outro pullbackzinho, e ele continuou o quê? Subindo, continuou subindo até aqui em cima. Aqui em cima, olha aquele candle que eu falei. Ele veio, teve o quê? Teve um doji. Deixou aqui o outro martelo. Vários espelhos aqui. Isso significa o quê? Reversão de mercado. Aqui o mercado começou a cair. Isso aqui, pessoal, isso aqui o mercado é de um dia para o outro, tá? Esse espaço vazio aqui se chama gap, né? Isso aqui o mercado fechou num dia e ele abriu no outro lá em cima. Se o mercado continuasse aqui, ele provavelmente ia cair. Aí a gente ia traçar a LTV aqui de cima, aqui, ó. Então, quando o mercado veio subindo, teve a reversão de tendência, o que ele fez? Ele rompeu a LTA. Então, ele rompeu a tendência de alta. Tá? Então, você traça a LTA para você identificar. Quando ele romper para baixo, porque acabou a tendência de alta dele. Então, se você tiver na operação, ou você estopa aqui em cima, quando você vê a reversão de mercado, e aqui a confirmação total, que se você continuar, você vai o quê? Você vai perder dinheiro. Tá certo, gente? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre uma consolidação que acontece no mercado. Então, assim, ó, sempre que acontece uma alta de preço, o mercado, ele rompe, por exemplo, aqui a gente tem um suporte e nós temos uma resistência. Então, assim, ó, o mercado ele veio, ele rompeu o suporte e ele veio, tocou na resistência e não rompeu. O preço caiu, subiu até a resistência, caiu o suporte, subiu a resistência, não rompeu, caiu e ele subiu novamente, teve uma pequena queda para então ele conseguir romper essa resistência e assim o preço continuar subindo. Essa região aqui, pessoal, aonde teve o mercado assim oscilando entre o suporte e a resistência, a gente se chama de um mercado que está sem tendência, o mercado está lateralizado, ou então um mercado, no caso, consolidado. Então é isso, o mercado ele não vai nem para cima nem para baixo, ele fica trabalhando entre suporte e resistência, né? Agora a gente vai falar sobre suporte e resistência no mercado, no caso do gráfico, né? Eu já falei anteriormente um pouco sobre suporte e resistência, mas aqui a gente vê claramente uma luta entre compradores e vendedores, né? E ela é revelada pela dificuldade do preço em passar uma certa região, tá? Tanto para cima, digamos, se o preço chegou numa região e não conseguiu romper, ali tem uma resistência. Ou então o preço está caindo, chegou numa região e não conseguiu romper, ali a gente tem o que? A gente tem um suporte, né? O suporte ou a resistência é um nível de preço aonde raramente o preço vai passar. Eu vou passar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem um exemplo claro que a gente está falando de uma consolidação, um mercado sem tendência, porque o mercado trabalhou entre uma resistência e entre um suporte.
Então aqui o preço ele veio, ele rompeu isso aqui como resistência. No momento que ele rompe essa região como resistência, ele volta para poder testar. Então de resistência, essa região se tornou um suporte. O que acontece? O preço subiu mais um pouco, só que ele encontrou outra área muito forte e ele não conseguiu romper. Então essa resistência ficou muito forte e ele bateu várias vezes aqui para ele poder romper essa região aqui de resistência. Então ele bateu uma, bateu duas, três e somente na quarta vez que ele conseguiu romper. Mas mesmo assim, para você ver como dá para identificar, ele subiu um pouco e voltou a testar. Lembrando, o preço aqui ele rompeu a resistência, a resistência se torna um suporte. Ele voltou, testou o suporte para então continuar subindo o preço. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é uma resistência, né? A parte de baixo foi um suporte. Por quê? Porque o preço ele veio e também não conseguiu cair. Então o suporte aqui segurou o preço. Ele segurou aqui uma vez, segurou duas, três, quatro vezes então para o preço poder sair. Então a resistência impediu o preço de subir e o suporte impediu o preço de cair. Tá bom?